Quero falar com os irmãos hoje por alguns poucos minutos sobre o tema o Evangelho da subtração. O Evangelho da subtração. Muitos, quando chegam no reino, eles só pensam na adição. O que irei ganhar agora? Como é que Deus vai multiplicar a minha vida? Porque agora tudo passará a ser completamente perfeito. É a mensagem triunfalista. É a mensagem que agora, por ter Jesus, só terei adição. Bem, é fato que quando você crê no Senhor, é adicionado a você salvação. É fato. Pela graça de Deus, que através da subtração te abençoou. Jesus deu. A primeira subtração do Evangelho é a oferta de um filho. Do único filho. O seu unigênito. Jesus, ele deixa de ser unigênito para ser primogênito. Ele abre mão de ser único para que outros pudessem estar partícipes da aliança feita a Abraão. O Evangelho, embora possa te adicionar salvação, garantir sua salvação, começou na subtração. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nada que será ou pode ser adicionado na sua vida virá de uma origem de adição, mas de subtração. Subtração. Diga subtração. Evangelho não é serviço. Não é serviço. Evangelho não é serviço. Evangelho é carregar o caráter de Cristo em sua vida para impactar outros. Evangelho é de fato um testemunho diário. A palavra nos fala, em um momento das Escrituras, uma observação dizendo: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, serviço. Eu curei enfermos no teu nome, serviço. E o Senhor então dirá: afaste de mim, eu não vos conheço. Então não é fazer, não é levantar igrejas. Existem muitas pessoas levantando igrejas, ministérios, construindo as suas casas em nome de Jesus, mas não com Jesus. Mas não com Jesus. É por isso que em Apocalipse, uma palavra à igreja de Laodiceia inicia dizendo que tem alguém batendo na porta. E aquele que tem ouvido, abre a porta. E eu entro e ceio com ele. Mas por que será que nós construímos as nossas casas e deixamos o arquiteto lá de fora? Por que nós construímos os nossos planos e deixamos o Senhor da vida, a coroa do universo, batendo na porta? Porque não pode existir porta sem edificação. Então nós edificamos, estabelecemos uma porta, mas deixamos o autor da nossa existência do lado de fora. Então o Evangelho não é serviço, não é execução, não é realização, embora isso tudo faça parte. Mas o verdadeiro motivo do Evangelho é carregar Cristo para as outras pessoas. É carregar amor para as outras pessoas. É dar um abraço àquele que está desesperado. É levantar o caído. É restaurar o quebrado. Isso é Evangelho. É o caráter de Cristo fluindo através de você em uma comunidade tão desesperada. E para isso, você precisa subtrair algumas coisas. Você precisa subtrair o egoísmo. Você precisa subtrair a vaidade, o orgulho. Você precisa subtrair essa sede de conquista, conquista, conquista. Mas em contrapartida, derrota, derrota, derrota. Derrota na família, derrota nos relacionamentos, derrota no relacionamento para com Deus. Nós vamos vigiar isso. Em um ponto das Escrituras, também tem a observação do próprio Senhor dizendo: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele não está falando em uma expressão de culto, levantando as mãos, não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: esse povo aprendeu como me honrar de lábios, tecnicamente, serviço. Eles sabem tocar, eles sabem pregar, eles sabem fazer departamentos, eles sabem construir igreja.
Eles aprenderam. É como agora um hábito. É quando um mosquito vem em direção aos seus olhos e automaticamente você blink, você pisca. Ou seja, esse povo aprendeu a fazer isso tudo, como fariseu e saduceu. Lindos por fora, como sepulcros caiados, mas podres por dentro. Oram nas praças para demonstração de espiritualidade, mas na verdade fazem os fardos do povo pesado. E uma outra porção fala assim: eles não entram e não deixam ninguém entrar, eles ficam na porta. Eles sabem fazer, eles fazem sacrifícios, eles sabem o que é sabático, eles sabem quais são as regras, as leis, os dogmas. Mas uma coisa eles não estão sabendo, é abraçar quem precisa. É por isso que Jesus conta a parábola do filho pródigo. Porque na verdade o pai aí representa Jesus, ensinando como ser o verdadeiro irmão mais velho. Porque o irmão mais velho da história não soube ser irmão mais velho, representando o povo de Israel, tendo misericórdia com o povo gentil. E o final dessa parábola nós sabemos. O filho pródigo volta e entra na casa, mas o filho mais velho nós não sabemos se entrou. É como Jonas fugindo e não cumprindo a sua missão em Nínive por um momento. O Senhor então manda um Uber pegá-lo e o entrega no local onde ele tinha que executar a missão. Mas ele não executa a missão de coração, ele executa a missão de lábios. E depois fica nervoso pelo fato de Deus ter tido misericórdia. Você viu o que é evangelho? Tem gente pregando, mas não de fato entendendo que o Senhor tem a misericórdia de todos nós que pregamos. De todos nós. Então Deus fez crescer uma planta. Uma planta. E deu sombra para Jonas em um tempo de calor como de Orlando. E ele se alegrou. Mas no outro dia, o Senhor fez com que ela morresse. E ele se irou. Então Deus fez a seguinte pergunta: Jonas, você teve misericórdia de uma planta que não lhe custou plantar. Eu não teria misericórdia de um povo. Sabe por quê? Porque está faltando misericórdia. Temos muita teologia. Temos muita técnica. Queremos impressionar pessoas. Mas na verdade o que impressiona é um abraço. O que impressiona é um presente de coração. O que impressiona é fazer com que o evangelho tenha sentido de fato no dia a dia, não no culto. No culto todo mundo é bem espiritual. Bem espiritual, por sinal. E a palavra termina em Jonas com um ponto de interrogação. Checa depois. Nós não sabemos se Jonas entendeu, porque pensávamos que, tendo passado pela barriga de um grande peixe, na escuridão e no mau cheiro, tivesse gerado em Jonas uma transformação. Mas observamos que a passagem termina, o livro termina, sem sabermos se realmente ele mudou. E você? E eu? O que é missão para você? Pregar? Missão é quando alguém perde um filho e você o abraça. É quando alguém está passando um problema no matrimônio e você leva Cristo. Porque evangelho é levar o caráter de Cristo, não é fazer. A missão é estender a mão para quem está com fome. É o que Jesus fez, cara. Curar enfermo, expulsar demônio. Só isso. Porque evangelho é subtração. E para fazer isso você precisa subtrair um pouquinho do seu tempo. Você precisa ofertar um pouco das suas finanças. Subtração. Você sabe que no evangelho, até para se arrepender, você tem que subtrair. É o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa que hoje me convém estar contigo. Zaqueu pequenininho foi entrando em sua casa, Jesus não disse nada. E de repente, Zaqueu disse: Senhor, se porventura eu roubei alguém, chefe dos publicanos, não é só um publicano, ele é chefe da galera.
Eu já declaro que eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se porventura eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele fez a conta e viu que realmente essa quantia toda era que ele tinha subtraído. Mas na verdade, o evangelho da subtração levou ao verdadeiro arrependimento. E qual é o verdadeiro arrependimento? É aquele que busca reparar danos. Não é só discursivo. Tem gente que fala, me arrependo, mas não busca reparar danos. E olha só que na reparação de danos, ele subtrai. Eu dou a metade e devolvo 4 vezes mais. Esse é o evangelho da subtração. Evangelho da subtração para desenvolvimento de competências, empresas, empreendedorismo, também vem com a subtração. Tem muitos empresários na casa. Deixa eu te dar uma dica. Lá na parábola dos talentos, o Senhor descentraliza talentos. E talento aí é finanças. Não são dons ou talentos herdados ou conquistados. É finança. É a maior moeda na época do Império Romano. E ele descentraliza. Ele dá 5 para um, dá 2 para outro e dá 1 para o outro. Porque presença de líder é descentralização de recursos, de treinamento, de sabedoria. Mas ele diz, vou fazer uma viagem. Agora é a oportunidade do liderado provar sua lealdade e a sua competência através da descentralização que já foi dada pelo líder. Mas aí ele volta. Agora não é mais descentralização, agora não é mais revelação, compartilhamento de visão, treinamento, não, agora é prestação de conta. A primeira presença do líder é treinamento, a segunda é prestação de conta. E aí tem a teologia da ausência. Assim como é importante a sua presença, é importante a sua ausência. Se você não valoriza a sua ausência como você valoriza a sua presença, você está errando como empreendedor. E aí um diz, Senhor, colocaste 5 na minha mão, multipliquei para 10. Mas para ele multiplicar para 10, o Senhor subtraiu 5, porque era dele. Senhor, colocaste 2 na minha mão, eu multipliquei para 4. Mas para ele multiplicar para 4, o Senhor subtraiu 2. E a esses 2 ele disse, servos bons e fiéis. Fosse fiel no pouco, no muito colocarei. E aquele que ele deu 1, disse, sabendo que o Senhor é severo, porque o incompetente sempre culpa o líder. E que o Senhor colhe da onde não plantou. Fere princípios também, porque não existe isso. Eu enterrei. Sabe por quê? Porque ele não quis subtrair para adicionar. Ele quis preservar. E nessa foi subtraído dele a oportunidade. O evangelho é de subtração. Eu te dou um outro exemplo. Multiplicação de pães e peixes. Jesus pregando, os discípulos chegaram para ele, Senhor, despeça a multidão, porque já é tarde. Imagine só, discípulo falando para Jesus, está tarde, você não está vendo não? O povo está com fome. Jesus disse, dê vocês a eles comer. Por que Jesus disse isso? Porque tinha recurso. Só que tem gente que valoriza mais o recurso do que o recurso para as pessoas. Tinha recurso. E aí vem a palavra. Senhor, será que 200 denários seria o suficiente? Bem, tem recurso. Por que não foram? Porque existem pessoas viciadas em milagres sobrenaturais e não valorizando o milagre material que Deus já colocou na mão. Nós estamos muito empombados. Mansos como pomba, prudente como serpente. Ou seja, muito pomba, pouco serpente. Sagacidade positiva para os negócios. E fazer multiplicar o que Deus colocou nas nossas mãos. Multiplicação vem da subtração. Se está na sua mão é porque Deus te deu e confiou em você para multiplicação. Então o Senhor disse: o que temos? Verifiquem, porque um líder não se concentra na falha, mas no que tem que resolver. Aí eles verificaram. Aí André fala: Senhor, nós encontramos aí o lanche de um menino. O lanche de um menino.
Mas o que tem aí? 5 pães. Não estou te ouvindo. 5 pães. O lanche era de quem? Só que é o seguinte, não era contado. Só eram contados homens. Mulheres e crianças não eram contados. Significa que a provisão veio do incontável. Veio do improvável. Deus levanta improváveis e incontáveis na família para gerar provisão para a família. É isso que ele faz. E você vê, rapaz, um menino teve prudência, né? Foi ouvir Jesus, falou, vou levar meu pãozinho, meu peixinho. Porque vai que demora. E adultos, um monte de gente, nada. Mas olha que coisa mais linda. A palavra do Senhor fala que ele pegou o pão, e ele pegou os pães, né? E pegou os peixes, e abençoou. Bem, para ele abençoar, para que a multiplicação começasse, o menino tinha que ir. Então, se ele deu, ele subir, para que haja Evangelho da subtração. Não tem como multiplicar sem subtrair, meu amigo. Não tem como você multiplicar sem se desfazer. Não tem como. Não tem como eu prosperar sem ofertar. Fecha a porta para mim, por gentileza, Everton. Não tem como. Multiplicação. E olha que interessante, né? Depois de multiplicar, aí vem a questão de gestão também, né? Jesus falou assim, peça para o povo se assentar de 100, 100, 50, 50. Porque não tem como, gente, gerar provisão para quem está perturbado, não sabe, gente com fome, já imaginou? E na época não tinha aquele chocolate lá, como é que chama aquele chocolate lá? Snickers. Você come ele e resolve. Ele fala 50, 50, 100, 100. Sabe o que isso significa? Gestão. Quando a pessoa se assenta, os que servem sabem para quem servir. E os que estão assentados sabem quem está servindo. Organiza. E aí começa a multiplicação na mão dos discípulos, certo? Quando termina, Jesus não deixa o troco para trás, não. Ele fala, conta a sobra. Porque quem não valoriza o troco, despreza o capital. Quem não conta troco, despreza capital. Porque não é fiel no pouco. Até no seu troco tem princípios que você utiliza na sua vida. A pequena carícia do seu esposo pode ser um troco para você, mas pode ser o número 10 dele. Pega leve. A sua carícia no seu marido, para ele talvez, mas maridos, tenham paciência. Elas estão lavando louça, limpando a roupa, falando para você onde está sua cueca, pagando as contas. Absurdo. Mulher é um negócio estranho. Estranhíssimo. Fora o Wi-Fi que elas têm, né? Multiplicação só pode ser possível na subtração. Aí tem aquela mulher viúva. O Senhor fala para Elias, dei ordem a uma viúva que te alimente. Só que ele esqueceu de contar para ela, né? Porque muitas vezes Deus não vai falar a sua razão, mas no momento ao coração. Ela não foi informada, tanto que ela falou pro profeta, você está maluco? Eu tenho aqui um bocado. Vou fazer para mim, para meu filho, não vou morrer. Bom, se Deus já tivesse avisado ela não teria falado isso. Mas às vezes ele não fala para você ouvir. Na sua mente, não é uma questão racional. Mas no momento, quando a palavra profética for lançada, ele vai falar ao coração. Você faça. Não conversa com a matemática, não conversa com a conta, mas faça. Eu estou nisso. Pode ir. Eu estou nesse documento. Pode avançar. Eu vou fazer. Nossa, mas estou esperando tantos anos. Talvez o seu caso lá seja lá debaixo da pilha. Alguém vai, tropeça naquela pilha, cai e o seu passa a ser o primeiro. É Deus. E aí o profeta fala para ela, filha, vai e de tudo que você tem, faça um pouco para mim. E o resto, faça para você. Bom, imagine, você só tem um pouquinho para comer e morrer. Mas aí o tudo você tem que dar para o outro. E fazer do resto algo próspero para você. Só que a palavra foi lançada. Por muitos dias não faltará nada na sua casa.
Ou seja, o resto do homem é o resto do homem, mas o resto na obediência a Deus, meu amigo, gera provisão para muitos anos. Mas tudo parte do pressuposto de que a mulher deu, subtraiu, na confiança, subtraiu. O que está assolando a humanidade hoje é o egoísmo. É o egoísmo. É a soberba. É a vaidade. Gente, somos todos semelhantes. Jesus caminhava no meio do povo e ele nunca corria. Eu nunca vi um versículo aí, Jesus correu. Nem quando Lázaro passou mal lá e morreu. Ele chegou 4 dias depois. Pô, você é meu amigo, o pessoal corre 4 dias depois. E Jesus caminhava de aldeia em aldeia e era movido de íntima compaixão. É o que está faltando hoje para a igreja. Estamos viciados em cultos lindos, grandes performances, LED, luzes, bonito, a gente gosta, tá bom, tudo certo, não tem problema não. Mas não pode ser só de lábios, tem que ser de coração. Qual é o motivo? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui essa manhã com fome? Talvez você já esteja aí assim, pastor, pelo amor de Deus, eu estou com fome, quero comer. Rapaz, eu amaria um culto que a palavra fosse correndo e vai, tá tudo bem eu jejuar um dia. O que nós estamos fazendo como igreja? O que a gente quer nessa cidade? Para onde a gente está indo? O que você quer aqui para sua família? Qual é a mensagem que você leva para o seu trabalho? Gente, vamos pagar nossas contas em dia. Vamos dar testemunho na praça. Vamos caminhar bonitinho, cheirosinho. Porque postura é tudo. Lembra lá quando Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Ele não falou, diga ao povo que caminhe. Porque existem momentos que caminhar não é o suficiente, tem que marchar. Postura. O evangelho só pode fazer sentido se eu estiver disposto a dar. Aquele que quer vir após mim, é subtração. Negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é o seguinte, Jesus quer puxar a corda para lá, você quer puxar para cá. Negue-se a si mesmo. Viva os meus propósitos. O que mais? Tome a sua cruz. Não é a cruz de Jesus, porque aquela dele é que era a nossa, mas não dava conta. Então ele pegou. Então não jejue para merecer, não ore para merecer. Oração é relacionamento, jejum, direcionamento. Não torça o braço de Deus. Você não precisa de campanha para vencer na vida. Você precisa compreender o sangue de Jesus e o que ele fez por você. Só isso. Para de barganhar com Deus. Dízimo não é boleto bancário que você fica atrasado. É expressão de gratidão. Para com esse joguinho com Deus. Evangelho não é jogo com Deus. Eu busquei isso aí no joelho. Não, meu amigão, ele te deu porque te ama. Porque no meio do seu lixo ele tem a capacidade de te abençoar. Porque ele é gracioso. Relacionamento com Deus tem que ser algo verdadeiro, cara. Quando a gente canta essa música, tudo entregarei. Mesmo. É igual aquela história, né? Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes. O que eu sei, Pedro? Tu sabe que se me apertar eu te nego, mas eu te amo. Se me apertar, eu vou correr para o dinheiro e não para a oração. Mas eu te amo. Todos nós somos Pedros. Que quando é para subtrair mesmo a gente não gosta. Porque dói. Doeu em Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparas? Pela primeira vez na história da existência, que gerou a existência, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, foi subtraído algo dele, a presença de Deus, para que se cumprisse um propósito, para que eu e você pudéssemos ter vida com abundância, entrássemos nas promessas do Senhor, compreendêssemos o amor dele. O Pai teve que ofertar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Precisa voltar para Deus, gente.
filho pródigo, quando sai de casa, ele não saiu quando levou o corpo. Ele saiu dias antes. Porque você sempre sai ou vai primeiro psiquicamente. Quando ele pede para o pai aquilo que não era direito dele, ele pediu porque ele já estava psiquicamente fora. Por exemplo, tem gente fora do casamento, mas ainda não saiu. Tem gente fora de uma cidade, mas ainda não saiu. Tem gente fora do emprego, mas ainda não saiu. Porque sempre as decisões são tomadas primeiro psicicamente. Então pediu ao seu pai: pai, dá-me o que é de direito. E o pai justo, o filho mais velho, não pediu. Mas a palavra vai falar: e repartindo entre eles. Aí a Bíblia fala assim, ó, e depois de alguns dias, ou seja, se organizou, tudo psicamente, foi. O corpo é o último que você leva. Então aqueles que se distanciam de Deus, é primeiro no coração mesmo. Pode estar lá discursivamente, fazendo coisa no evangelho, servindo, bala para os irmãos, mas já foi. Adultério é assim. Já foi. Por isso que Jesus fala, se você olhar e desejar, meu amigão, Senhor, tem misericórdia da gente. E quem nunca adulterou, se for nesse padrão, hein? Levanta a mão aí, quem nunca. Levanta não, brincar. É porque aqui dentro. Por que o Espírito Santo antes trabalhava fora, na época dos profetas? E agora ele fala assim, ó, escreverei as minhas leis dentro do coração deles. Porque ele quer mudar dentro. Questões de fora, para mudar dentro não funciona. Então agora eu vou entrar dentro para mudar os comportamentos. Renovação de mente, Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação do vosso entendimento, para que possais comprovar e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para isso é necessário o Espírito Santo renovando a nossa mente. Aí ele pega e vai. Gastou tudo e foi parar num chiqueiro. Estou terminando já, gente. Lá no chiqueiro, pensou consigo: rapaz, até os servos do meu pai têm o que comer. E eu aqui desejando essas almôndegas dos porcos, e nem isso eu tenho. Aí a Bíblia fala, caindo em si. Meu Deus, coisa linda é quando a gente cai em si. Quando a gente está muito vaidoso, muito soberbo, muito egoísta, achando que a gente é o bambambam, e aí de repente o Senhor faz cair sobre nós uma sobriedade divina, sobrenatural. E aí, caindo em si, disse: irei ter o meu pai e direi para ele: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Assim como ele saiu psicicamente, agora ele começa a voltar psicicamente. Só que antes de voltar para casa com o corpo, ele volta 3 vezes. Pequei contra os céus, voltou para Deus. Ele tinha princípios. Pequei contra ti, voltou para o pai. E não sou digno de ser chamado teu filho, voltou para ele mesmo. Lá no chiqueiro. Aí ele leva o corpo. O pai, vendo ele de longe, corre até ele. Aí tem uma linha teológica que acredita que quando um filho desonrava um pai, os anciãos da cidade ficavam sabendo. E mesmo que ele voltasse, na porta da cidade era quebrado um vaso de azeite. E era dito para ele: assim como esse azeite foi desperdiçado, a sua honra não pode ser recuperada. Então o pai corre, passa esses anciãos e abraça o filho, porque uma vez que o pai recupera a honra, ninguém mais pode quebrá-la. É lindo, não é? Foi o que Jesus fez. Ele veio até nós para recuperar a honra, porque lei mosaica nenhuma conseguia. A lei foi dada como tutora, mas a graça do Senhor é a perfeição do plano, meu amigo. Se existe um plano perfeito, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o plano perfeito. Que alcança a gente sem merecer. Alcança a gente nos momentos mais complicados da vida. É quando eu olho e digo: não vai ter mais como não. Aí o que me resta é o meu tudo. Gente, quando Jesus encontrou Pedro, ele estava lavando as redes.
Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Quer dizer, Jesus chega ali agora. E aí ele pega e fala assim: Pedro, vai mais pro fundo lá, vai lá, vamos pescar. E ele foi. Pegou tanto peixe que teve que pedir ajuda. Porque Jesus falou para ele jogar as redes, ele jogou a rede. Porque às vezes a nossa obediência é parcial. E aí quando ele vem com o barco cheio, lotado, prosperidade, Jesus fala assim: segue-me. Não é, Jesus, não é. Pera, o negócio que é esse aqui. O Senhor me prosperou, eu estou no melhor momento da minha vida. A coisa aconteceu, o barco está cheio. Está cheio, Jesus. Jesus fala: segue-me. Sabe o que Jesus está falando? Eu não quero ser sua última opção, eu quero ser sua primeira. É por isso que eu não te chamei antes. Se eu tivesse te chamado antes, eu seria a última, é o que resta. Mas eu enchi seu barco, porque eu quero ser a sua primeira opção. Subtração. O Senhor nunca vai te chamar em momentos onde você pensa que não tem mais nada. O Senhor vai te chamar a sua atenção, pegar o seu coração, ver o teu coração no momento onde você se encontra na prosperidade. Esse é o evangelho da subtração. Que ele cresça, eu diminua. Cante comigo. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e que me constranja com a sua glória. Evangelho da subtração. Evangelho da subtração. Consegue tocar ela, filho? Você conhece essa que eu acabei de falar? Que ele cresça, que eu diminua. Conhece? Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua e todo o seu amor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo meu amor, infinita humildade, servo de todos. Dê as mãos uns para os outros aí. Dê as mãos, dê as mãos. Se essa mensagem veio ao seu coração e você está disposto a assumir o evangelho da subtração, o evangelho da subtração ele adiciona, o evangelho da subtração ele multiplica, assim como ele fez com Abraão. Abraão, entrega o seu filho, subtraia. Então Abraão logo cedo foi, e quando ele levantou o cutelo, a voz do Senhor veio: Abraão, não estenda as tuas mãos contra o teu filho, eu já sei que você me ama. Veja o cordeiro que eu preparei. Você vê, ele saiu com a subtração, mas na verdade foi provido para ele o cordeiro, porque aquilo que o altar te pede, multiplica e devolve. Aquilo que o altar te pede, multiplica e devolve. Coloca a sua vida no altar, coloca a sua família no altar, coloca os seus filhos no altar, coloca os seus negócios no altar. O que importa de fato, gente, é viver pelo evangelho. Administre a sua empresa com senso de subtração. Invista em pessoas, invista em você mesmo, e nunca se esqueça que o Senhor é a razão pela qual riquezas fluem nas nossas mãos. É a razão da saúde da nossa família e do propósito eterno que Ele tem plantado. Diminua a vaidade, diminua o orgulho. Cuide como você conversa com as pessoas. Trata com carinho, com generosidade. Eu sei que tem dias maus, tem dia que é noite. Eu entendo que tem dia que é noite, mas sabe de uma coisa? Trate todo mundo bem.
Abrace mais, sorria mais. E creia que sem subtração não tem adição.